conservação. Tudo isso, gente, é uma engrenagem. Não dá para ser uma coisa separada da outra, né? Bom, para conceituar essa disciplina, em 95, na publicação do ICON, o Gael chama atenção para uma mudança de mentalidade. E aí a gente pode ver pela fala dele, né, que ele diz: onde ontem se viam objetos, hoje devem ser vistas coleções. Onde ontem se viam salas, devem ser vistos edifícios. Onde se pensava em dias, deve se pensar em anos. Onde se viu uma pessoa, devem ser vistas equipes. Onde se vê despesas de curto prazo, devem ser vistos investimentos de longo prazo. Onde se apresentam ações do dia a dia, devem ser vistos programas e prioridades. A conservação preventiva significa assegurar a vida das coleções museológicas. Tudo isso, de uma forma prática e técnica, a gente pode pensar nos seguintes passos. Né? Fazer a prevenção contra as deteriorações dos danos, isso para a gente, vamos dizer, é o óbvio. Fazer o controle dos riscos. Esse gerenciamento de riscos é algo também muito novo, muito recente. Planejamento de estratégias com investimentos programados. Isso muitas vezes é raro de acontecer, né? Dentro de uma instituição museológica, a gente vive apagando incêndios. Com tudo isso, precisa haver uma mudança na forma de tratamento das coleções, dos museus, dos monumentos, e uma mudança, obviamente, dos agentes, dos profissionais que vão atuar diretamente com esses bens. Tudo isso para quê? Porque ampliando as ações de conservação preventiva, a gente vai reduzir as ações de conservação e restauração. Né? Hoje, muitas vezes quando eu falo para os alunos em sala de aula que é melhor, é um velho ditado, né? É melhor prevenir que remediar. O fato é, quando uma obra de arte, quando um documento, um livro, qualquer objeto chega no momento de ser restaurado, ele já está em fase terminal. Né? Então a gente não pode, não deve deixar isso acontecer. A gente tem que pensar no antes. Né? A medicina, ela está nos dizendo isso todos os dias. Né? Acabamos de ver agora, outubro rosa e novembro azul. Com as obras de arte, com os monumentos, é a mesma coisa. A gente deve pensar no antes e não depois que o objeto já está deteriorado. Bom, vale lembrar que quando a gente compreende a importância dessas ações, então a gente realmente inicia esse processo de preservação. Quando, nos primeiros momentos da atuação da conservação preventiva, nos anos 70, por exemplo, Kerry Thompson, ele vai realizar a climatização de uma sala de exposições. E aí ele mostra a importância do controle climático para a conservação dos objetos expostos. Gael vai citar isso e ele cita também essa velha frase que é: um mau restaurador pode destruir um objeto por mês. Um mau conservador pode destruir uma coleção inteira por ano. Por quê? Porque o conservador ele vai atuar no ambiente, principalmente. Né? Num ambiente, numa sala, por exemplo, numa reserva técnica, onde a gente tem ali todos os objetos do acervo, eu não vou deteriorar por exemplo, com um aumento de umidade. Eu vou deteriorar todos que estão ali. Bom, parece ser uma frase arrasadora, né? Uma frase destruidora, mas ela é realista. E nesse sentido é que a gente tem que cada vez mais insistir para a atuação dessa disciplina
dentro das instituições. Sendo uma disciplina recente, né, mais difundida nos anos 80 e 90, por meio de congressos, programas, projetos, cursos, ainda no final dos anos 90, o Gael ainda tinha dúvidas, né, se essa disciplina ela era uma moda, o que acontece muito, né? Recentemente, a moda era a preservação dos acervos arquivísticos. Então, todos os editais, todas as concorrências estavam direcionadas para a preservação dos acervos arquivísticos. Então, o Gael se questionava, será que isso é uma moda? Será que isso vai passar? E, na verdade, ele queria entender se isso já estava produzindo, gerando mudanças dentro das instituições e junto daqueles que atuavam sobre o patrimônio. E ele conceitua e diferencia a conservação preventiva da restauração. Na conservação preventiva, ele diz que é toda atividade humana, direta ou indireta, objetivando aumentar a expectativa de vida das coleções intactas ou deterioradas. Em relação à restauração, é toda atividade humana direta que visa recuperar um objeto deteriorado de uma coleção, resgatando o seu estado estético, histórico, ou aquele famoso original, que muitas vezes eu não gosto de falar dessa palavra, né? Retorno ao original, porque é complicado. Bom, dessas duas definições, ainda dentro da conservação, a gente tem a conservação curativa, que ela vai atuar no objeto, mas ela vai atuar de uma maneira mais estrutural, ou seja, ela vai dar estabilidade ao objeto. Então, vou dando um exemplo, uma pintura, uma tela, onde eu tenho um chassi de madeira. Esse chassi, ele está, vamos dizer, atacado por cupins. Esse chassi, ele já não estrutura mais a pintura, né? Ele vai causar danos, inclusive, se ele não for tratado ou até mesmo retirado, substituído. E aí, é nesse momento, então, que a conservação curativa atua, né, para dar essa estabilidade ao objeto. Isso não significa que eu vou alterar a sua estética, que eu vou entrar com reintegrações cromáticas, com apresentações estéticas, nada disso. Bom, Gael, então, ele fala também que a conservação preventiva ela vem como uma reação dos profissionais diante das mudanças que estavam acontecendo com o patrimônio. Se o patrimônio antes ele ficava nas mãos de colecionadores, que era um patrimônio privado, a partir do momento que ele passa para o público, outras deteriorações acontecem e outra forma de atuar com esse patrimônio também deve acontecer. E aí é que, para mim, vem a parte central, que a atuação da conservação preventiva ela é ampliada. Ela não fica só nas mãos dos conservadores e restauradores. Ela tem que estar também nas mãos de toda a equipe do museu e também dos gestores, não só dos gestores do museu, mas dos gestores públicos, né? Lembrando aí dos secretários de cultura, dos superintendentes de museus e da comunidade em geral. Quando a gente fala em museu, a gente pensa sempre nessa hierarquia. Mas se pensarmos, por exemplo, num patrimônio bem tombado, numa igreja, numa casa, devemos pensar também na comunidade que faz uso desses bens. Então, quando a gente passa também essa responsabilidade para os gestores, a gente está fazendo com que essas pessoas possam atuar, muitas vezes, de forma indireta. Porque eles, compreendendo essa necessidade, eles vão, então, poder incentivar e apoiar as ações que acontecem, que devem acontecer. A gente sabe também que é uma disciplina que ela é multidisciplinar. Eu não consigo realizar a conservação preventiva só do ponto de vista da conservação.
só com os cientistas da conservação. Arquitetos, historiadores, arquivistas e por aí vai uma gama de profissionais que devem atuar também. O Gael, num desses textos, né, de 99, ele vai listar algumas ações de como fazer essa conservação preventiva, né? Então, a primeira coisa que ele fala, vocês têm que organizar a sua coleção dentro da reserva. Você precisa identificar os seus objetos. Depois, tratar os objetos que correm o risco, né, de acabar. E aí entra a conservação curativa. E depois, adotar um plano de conservação preventiva. Depois que tudo está organizado, guardado, acondicionado, então inicia-se os trabalhos de interpretação. A minha pergunta é, isso acontece dessa forma? Muitas vezes é o contrário, né? Primeiro a gente faz a exposição, sai correndo para restaurar tudo, porque a exposição tem que ficar pronta, então a gente tem que maquiar as obras, aí faz a exposição, as pessoas visitam, esse acervo é divulgado e ele volta para a reserva técnica e pronto, acabou. A gente precisa parar de atuar dessa maneira. Enquanto nós atuarmos dessa forma, o acervo, ou melhor dizendo, os acervos, não terão a preservação e as medidas adequadas. Isso a gente tem que pensar também que essa consciência, ela tem que ser abrangente. O conservador restaurador, ele precisa que todos da sua equipe, da equipe que ele faz parte, né, da equipe do museu, ou da equipe da superintendência de museus, ou da equipe da instituição de patrimônio, todos têm que ter o mesmo tipo de pensamento, porque o fim é um só, é a preservação desse acervo. E aí o Goethe, entendendo tudo isso, no ano 2000, ele faz uma publicação e ele coloca 3 esferas importantes, que é, primeiro, as condições físicas do objeto, ou seja, aquilo que o conservador restaurador faz normalmente, né? As ações voltadas para o objeto, o controle ambiental, controle de luz, temperatura, umidade, medidas adequadas de acondicionamento e transporte, e por aí vai. Na segunda esfera, teria então a legislação e a documentação. Isso vai assegurar muita coisa, principalmente nos museus públicos, onde a gestão muda a cada 4 anos. Se você tem uma legislação, se você tem normas estabelecidas, possivelmente as alterações serão menores. No entanto, a gente tem que pensar também nos valores culturais e sociais, né? Porque não adianta eu querer preservar algo que para aquela comunidade ou para aquela sociedade não tem nenhum tipo de valor. Quando se entendeu que o valor dado a um bem cultural ou uma coleção ele vai implicar diretamente sobre a sua preservação, surgiram inclusive várias discussões e seminários para tentar então reconhecer esse valor, né? Saber que valor é esse. Quando uma comunidade percebe isso, ela vai ser muito mais atuante. Eu tenho um exemplo recente com o qual eu estou trabalhando também. Eu estou coordenando uma obra de restauração de uma igreja do século XVIII no interior de Minas Gerais. E essa comunidade, que é um distrito, tem 300 habitantes. E esses 300 habitantes a gente pode considerar em zona rural e zona urbana, então são pouquíssimas pessoas, né? Uma cidadezinha de 2 ruas, mas com uma igreja belíssima e com retábulos inclusive importantes, né? Já do Rococó, período Rococó. E o primeiro contato que eu tive com essa comunidade,
receberam foram categóricas. Elas disseram: nós queremos muito que a igreja seja restaurada, mas daqui não sai uma peça. Aí eu falei: mas como que vocês pretendem que eu restaure? Faça o que for preciso, traga os restauradores, monta o ateliê aqui, mas daqui não vai sair uma peça. E aí eu fiquei intrigada com aquilo e fui perguntar o que tinha acontecido. E aí eles me disseram que no ano de 94, a igreja sofreu um roubo de mais de 15 peças. Então, que naquele momento a comunidade ficou completamente abalada, a polícia agiu, foi para cima da comunidade, achando que alguém da comunidade tinha feito aquilo. Eles se sentiram extremamente agredidos, e aí então eles decidiram que ali quem cuidava eram eles. Que não era polícia, que não era igreja, que não era arquidiocese, mas eles é que cuidavam daquele patrimônio, porque aquilo era deles. E aí a gente tem que entender mais ainda. Aquilo é deles não é porque tem um valor econômico, um valor financeiro ou um valor histórico. Aquilo é deles porque eles fazem os cultos ali todos os dias. Ali as pessoas são batizadas, se casam, elas têm os filhos, né? Os grandes eventos da cidade acontecem ali dentro da igreja, né? Ali a comunidade faz suas apresentações de música. Então, aquele local é um local muito importante para eles. O valor ali é muito grande. Então é isso que a gente tem que pensar. E no museu não é diferente, né? O museu, apesar de ter toda uma equipe trabalhando, o museu não é para a equipe, não é para o dono do museu. Porque senão seria uma coleção privada e pronto, acabou, para o bel prazer do colecionador. O museu é para a população, são para as pessoas, é para as pessoas. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso, nesse valor e nessa apropriação do patrimônio. Bom, por fim, então, para assegurar a prática da conservação preventiva, esse grupo de estudos do Goethe apresentou algumas ideias e alguns conceitos, né, muito ligados, então, aos valores, aos significados, aos usos, mostrando também que a atividade da conservação preventiva é uma atividade mais social e colocando essa atividade não como um fim, mas como um meio para se conseguir a preservação. Com isso, a gente percebe então que de maneira isolada a gente não realiza a conservação preventiva. É muito importante a participação dos conservadores, dos gestores e, inclusive, da inclusão desse tema na política cultural da instituição ou da cidade, do estado e etc. Bom, a partir daqui, então, eu vou tentar mostrar para vocês algumas referências positivas que deram certo no Museu da Pampulha, outras que ainda não aconteceram e outras ainda que são os nossos grandes desafios.